Esse é um daqueles casos para ilustrar por que falir é bom, é educativo, é construtivo. O governo agora está fazendo um programa para enxugar funcionários de empresas estatais, reduzir o número, e no total vai ser alguma coisa perto de 56 mil demissões. Isso é bom porque se você mantém essas pessoas no quadro da empresa, a empresa não dá lucro e ela quebra, quem paga é eu e você. O Tesouro paga e o Tesouro paga com seus impostos e, na verdade, não paga com seus impostos porque não tem dinheiro suficiente, na verdade, ele tira dívida para depois pagar o triplo de dívida para alguém porque é o juro da dívida. Então, assim, é bom que se enxugue porque você tem um custo agora para evitar um custo desse tamanho lá depois, daqui a uns anos. Esse é o resultado. Agora, o resultado dessa expansão excessiva e agora a crise que bateu o Brasil. São desempregados, sim, eles podem se realinhar na economia de alguma outra maneira. E o fato de que as pessoas não vão ter que depois salvar todo esse negócio com quantidades enormes de dinheiro, significa que deve ter algum dinheiro livre para fazer alguma coisa com eles. Se essa empresa continua a dar lucro, ok? E presumivelmente ela está indo mal, porque existe uma concorrência, essa concorrência está indo bem. Então, se você sai de uma empresa, você pode ir trabalhar no concorrente. Não que todo mundo vá, mas assim, gente, não é o apocalipse, ok? E como eu sempre falo, todo emprego público, na verdade, é um desemprego público, porque alguém tem que pagar o salário daquele cara. Então, assim, quais que são os números? 11 mil funcionários na Caixa, 18 mil possíveis, isso aqui é o máximo, assim, números gerais e tal, ainda falta ver o final desses programas, mas 11 mil na Caixa Econômica, 18 mil no Banco do Brasil, 8 a 13 mil nos Correios, o que, né, no caso dos Correios, vai dar R$1 bilhão de economia. Só que é pouco, porque o Correio vai ter um prejuízo esse ano de 3 bilhões de reais, então ainda vai, sei lá, ferrou. Então 2 bilhões de reais vão ter que sair seus e meus para pagar essa história. Tá entendendo? A Eletrobras vai demitir 1.500 funcionários, o que parece pouco, mas é 30% do quadro deles. E a Petrobras aí só recentemente cortou 11 mil também, o que tornou essas empresas melhores e mais estáveis, o que significa que você não vai pagar por essa festa no fim das contas. Agora, isso também cria um problema para essas estatais, porque alguns desses funcionários não são demitidos, eles são aposentados. Então eles vão para o fundo de aposentadoria da empresa, que como são estatais e como foram muito mal administrados por esse governo PT, na verdade, viraram bolsas de apoio para correligionários do partido. É espoliação, sabe como é que é, né? Você usa o governo para sustentar os seus amigos. Esses fundos agora estão com problemas, então isso pode gerar novos ajustes futuros na aposentadoria, como já teve que ser feito no Correio, talvez tenha que ser feito de novo em algumas outras empresas, mas é isso que acontece quando você confia no governo para cuidar de você no futuro. Ele não cuida hoje, por que você acha que ele vai cuidar amanhã? Se ele não tem dinheiro para cuidar hoje, por que você acha que ele vai ter dinheiro para cuidar amanhã? Não é racional esperar isso, ok? Agora, uma coisa interessante de pensar aqui primeiro, a economia que isso vai trazer. Só no Banco do Brasil é estimado alguma coisa ao redor de 4 bilhões de reais. No Banco do Brasil, no Correio, 1 bilhão de reais. Na Caixa ainda está meio incerto e tudo mais. Agora sim, isso vai dar alguma coisa na casa entre 10 e 20 bilhões de reais? Vai. Isso ajuda. Isso ajuda. Porque assim, vamos cortar tal programa 50 milhões de reais. Cara, o déficit do Brasil esse ano vai ser 170 bi. A não ser que essa coisa que você quer falar começa com bilhão e tem 2 dígitos, é difícil de... Não, com uma enxugada dessas. Em alguns casos, no caso da Caixa, no caso do Banco do Brasil, é 10% do pessoal. Na Eletrobras é 30%. Pô, dá pra dar uma aliviada aí de 10, 20 bilhões? Dá. Isso aí é o quê? Pô, isso aí é uma CPMF. Já é um começo. E se essas empresas então voltam a dar lucro, o lucro é de quem? Dos acionistas. Os acionistas são pessoas que estão investindo lá, não é só o capitalismo malvadão. A Caixa não tem capital aberto, então o lucro é do governo. Então é dinheiro que vai pro Tesouro e que não precisa ser coletado de impostos seus. Tá entendendo? Como é que... Assim, não, mas esse cara foi desempregado. Mas todo mundo deixou de pagar um pouco. Não existe almoço grátis. É tirado de um lugar para ir pro outro, entendeu? Então não é, esse cara vai ficar desempregado. Não, mas outras pessoas agora vão ter dinheiro. Então isso vai se alinhar de algum jeito lá na frente. O livre mercado faz esse tipo de coisa. Então isso aí consegue amortizar o nosso déficit? Consegue. Agora, proposta. Essas empresas têm concorrência, precisam estar no mercado, precisam fornecer, elas precisam funcionar. Elas precisam funcionar. E conseguem cortar 10% dos seus funcionários. Estão conseguindo. A Eletrobras vai cortar 30%.
Será que não dá para fazer isso com o governo também, não? Não dava para cortar, assim, 10% dos assessores? Não tô dizendo só deputado federal, tô dizendo federal, estadual, vereador. Não dava para cortar 10% das secretarias, dos ministérios? Não dá. O Banco do Brasil conseguiu cortar 10% do seu quadro, fechar agências, funcionar melhor e tá tudo bem, porque as pessoas agora estão indo para aplicativos, tal, revolução digital, ok, tudo bem. Também em parte forçado pelo fato que os bancários ficam fazendo greve para ganhar aumento de 400% todo ano, agora toma, né? Aprendem, olha só, o seu salário sobe muito, você é substituído por um robô. Então, aquela ideia de subir o salário mínimo para 5 mil reais não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, ok? Anota aí. Mas eles conseguem fazer esse corte de 10% e funcionar, a empresa tá tudo bem. Você quer me dizer seriamente mesmo que o governo não consegue cortar 10% da galera que tá lá? Qual que ia ser a economia disso? Qual que ia ser assim? Fazendo uma conta boba. Uma conta boba. Assim, você vê, soma todo o gasto dos ministérios, corta 10%. É uma conta boba. Pode dar 12 ou 8, tá? 50, 60 bilhões de reais. Só aí. E continua funcionando, tá tudo bem. Agora sim, vamos fazer uma comparação. Essas empresas que eu estou citando são empresas que têm concorrência. Caixa e Banco do Brasil têm concorrentes, então eles precisam funcionar, eles precisam ser competitivos. O governo tem competição? Não. Seria bom. Seria bom. Podia abrir competição. Abre a competição. Se você quer participar de outro governo nesse mesmo território, participe. Você não é obrigado a pagar, você paga o do outro. Eu acho que seria uma iniciativa interessante. Agora, essas empresas têm concorrência e precisam funcionar. O governo não tem concorrência, não precisa realmente funcionar. Será que a estrutura deles, mesmo antes de fazer esse corte, é uma estrutura tão otimizada quanto a estrutura de uma empresa? Eu acho que não. Eu acho que dava para ir além. Eu acho que dava para cortar, em alguns meses, 20% dos funcionários públicos aí. Especialmente aquela galera lá que ganha 30 mil reais para fazer alguma coisa que nem ele sabe direito o que quer. Eu acho que dava para cortar 1 em cada 5, 20%, sem nenhuma dor. Economia estimada? Ao redor aí, mais ou menos 20%, 100 bilhões de reais. Dava para fazer isso em alguns meses? Dava. Soma com esse corte nas empresas? Tá, legal, você já tá em 100 e pouquinho. Soma com umas privatizações aí? Soma, tá? Para privatizar agora Liquigás, tal, para Transpetro, tô fazendo umas privatizações aí. Dá mais quanto? Mais uns 20. Põe mais uns aeroportos e uns portos aí na conta. Põe mais umas estradinhas e tal. A gente já tá falando aí de 100 e alto bilhões. 160, 170. Quanto que é o déficit do Brasil esse ano? Por aí. Se quisessem fechar esse problema, dava. Se quisessem fechar o déficit, dava. Você vai privatizar um monte de coisa, você vai reduzir quadros de empresas que não funcionam e fazer um corte massivo no governo que vai aliviar quem está pagando esta festa, que sou eu e você. Não é dinheiro que está deixando de ser produzido, é dinheiro que está deixando de ser roubado. Então, assim, você vê com isso que a intenção não é fechar o déficit, a intenção não é funcionar, a intenção é manter todo mundo lá, a intenção é manter o status quo e continuar vivendo do seu bolso, é continuar mandando a conta para você. Se desse para resolver esse problema, claro, se me colocassem lá como presidente, bom, primeiro que o presidente não tem muito poder, né? Mas põe uma galera liberal, libertária lá no governo, digamos, dava para fechar esse déficit. Se eles entram no governo em julho, em setembro estava encerrada a discussão, tá fechado esse déficit. Agora vamos ver para ano que vem. Dava para fazer. Mas você vê, então, com essa continha. É uma conta de padeiro, é uma conta bem burra, desculpa os padeiros, conta bem simples. Mas dava para resolver esse problema, só que não é a intenção. A intenção é manter todo um aparato gigantesco que vai viver às suas custas. Ok? Os bancos, as empresas que eu citei, Correios, Banco, Eletrobras, tal, eles têm concorrência, Petrobras, eles não têm escolha, senão eles quebram. O governo devia poder falir também. Porque daí vai ter que fazer esses cortes. O governo também deveria ter concorrência, porque daí vai ter que fazer esses cortes. Porque daí vão ter que operar como uma empresa que tem clientes, que fornece um serviço, e esse serviço tem que ser de qualidade, ou o cara vai por outro. Será que seria mais eficiente? Seria.
Fora o fato que seria uma organização moral, porque daí ninguém é obrigado a participar de nada. Você também tira a violência do sistema, você tira a agressão do sistema. Mas, enfim, só para você perceber como a coisa está realmente funcionando, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.